Bem, gente, não tá não, né? Era bom se estivesse pertinho, né? Mas vamos levando, né? E aí, tudo certinho? Como é que foi a produção do texto que eu pedi para vocês fazerem? Fizeram a pesquisa? Já postaram lá? Teve alunos que ainda não postou no Google Forms a atividade. O que que vocês sentiram ao fazer a atividade? Dificuldade ou não? O problema foi mais o negócio da pesquisa, né? Que tem até achar. Mas aí você fez direitinho, Felipe? Fiz. Fez, Luna? Fez, Luna? Vinícius? Sim, só falta enviar para você. Pedro? Matheus? Você fez o texto, Matheus? É do livro, professor? Não, não é do livro, não. Não tinha É dúvida, não. é atividade do Google Forms. Não, acho que não. Pois é, mas vocês têm atividade lá para fazer. E teria que ter postado até ontem. A data era até ontem, tá, galera? Então, a atividade do texto, como a gente está falando um pouquinho dos Estados Unidos, que é o que eu pedi para vocês fazerem, produzir um texto. Vocês iam fazer uma pesquisa de como o coronavírus está afetando a economia dos Estados Unidos, fazendo um paralelo com o Brasil, tá? Como que era a economia lá nos Estados Unidos, diante da pandemia, como que ela está hoje, como que era a economia aqui no Brasil, e diante dessa pandemia, como que a economia está hoje, visto que essa pandemia ela veio trazendo um impacto muito grande para a população, uma vez que muitas pessoas estão ficando desempregadas. E quando essas pessoas ficam desempregadas, automaticamente reflete na economia, porque aí as pessoas deixam de comprar. Então, a atividade do texto seria isso, tá certo? Ok? Então, estou esperando, porque tem gente que ainda não postou. No trimestre passado, houve um problema muito grande com alunos que não estavam entregando as atividades fora do prazo. Então, assim, vamos nos atentar aos prazos, tá, gente? Para não acumular depois para vocês, tá certo? Lembrando que a nossa prova é dia 14, o conteúdo é todo esse da América anglo-saxônica que nós estudamos, é tudo isso aí, tá bom? E vou fazer a chamada agora, tá? Porque a partir de hoje, todas as aulas eu farei chamada para ver os alunos que estão participando, tá? E outra coisa, eu irei passar, lembra o recadinho que eu coloquei no grupo para vocês? Alguns alunos já enviaram os grupos, eu espero logo até sexta, no máximo até sexta, vocês estarem enviando os grupos para mim poder anotar e aí já dizer a vocês quais são as atividades que vocês precisam pesquisar e montar o trabalho, tá? Porque na minha programação, esse trabalho, vocês irão apresentar ele no dia 11, tá? Dia 11, que é o dia da minha aula online com vocês. Então, vocês têm a semana que vem para poder preparar, tá certo? Então, não esqueçam de enviar os grupos, tá? Dia 11 de agosto eu pretendo, né, fazer a apresentação com vocês. Então, vamos lá. E aí, coloquei um recadinho no grupo também, que a nossa aula de hoje seria para fazer a correção das páginas 22 e 23 daqui, né? O que já conquistei, é como se fosse fazer uma revisão de tudo que a gente viu. Então, vamos lá. Ana Beatriz. Ana. Ana Gabriela. Presente. Bianca. Bianca. Cauã Almeida. Cauã Teste.
Eduarda, já dei aula para ela. Felipe. Presente. João Vitor. Presente. Lara. Valonec. Ô, tia, Oi. a Lara falou que ia ter que sair. Ela pediu pra me te avisar. Ah, tá bom. Laísa. Luna. Presente. Matheus. Eu. Murilo. Pablo. Presente. Pedra Grise. Presente. Vitóse. Vini. Presente. Yasmin. Yasmin. Esses meninos, gente, vão incentivar o povo aí a participar das aulas online. Por quê? Participar das aulas online é o momento que nós estamos próximos, momento de tirar dúvida, a professora não entendi, explica de novo, que às vezes a dúvida de um é a dúvida de outro, tá? Não que é ruim assistir pelo YouTube e as dúvidas depois vocês podem tirar com a gente também, mas essa aproximação a gente precisa ter esse contato, tá? Principalmente para tirar as dúvidas, né? E interagir com o conteúdo, que assim a gente consegue, né, fixar mais aquilo que estamos estudando, tá bom? Então, vamos lá. E aí, coloquei o recadinho para vocês poderem responder a atividade, lembra? O alerta. Murilo, vou começar com você. Lá no início do conteúdo, eu falei com vocês que os Estados Unidos, eles se beneficiaram muito, né, com as duas guerras mundiais. Por que que eles se beneficiaram com essas guerras? Se beneficiaram por meio da venda de armamentos e alimentos para os países em guerras. Quem fez diferente? Hein? Murilo, repete a sua pergunta, a sua resposta. Por que que eles beneficiaram? Se beneficiaram por meio da venda de armamentos e alimentos para os países em guerras. Então, eles se beneficiaram justamente porque eles foram grandes exportadores de produtos industrializados. Então, esses produtos industrializados ali, eles enviaram para onde? Para os países que foram arrasados pela guerra. E como eles estavam ali desestruturados, tanto economicamente e politicamente, né, eles acabaram comprando dos Estados Unidos, né, esses produtos industrializados, né, também alguns países, né, contraíram uma dívida externa. Então, a maneira pelo qual os Estados Unidos se beneficiou das guerras foi principalmente porque as guerras elas aconteceram principalmente aonde? Ali na Europa. Então, os Estados Unidos interviu muito com as exportações dos produtos industrializados para a Europa, se beneficiando, tá, economicamente do desastre desses países que foram desestruturados. Alguém quer falar mais alguma coisa? Ou tá tudo certo até ali? Tudo certo? E aí, agora? Duda, bom dia. Bom dia. Tudo bom? Tudo. Isso, então nós estamos fazendo ali, acompanhando, né? Pode acompanhar a correção da atividade da página 22, que eu estou fazendo com eles. Tá? Tá. E o que faltar ali, depois a gente finaliza, tá, Duda? Tá. Então, vamos lá. No número 2, nós temos ali, ó, qual é a relação entre a densidade demográfica e a localização da indústria nos Estados Unidos? Primeiro, eu preciso saber o que é densidade demográfica. O que é densidade demográfica? Você não, né? O que é densidade demográfica, galera?
Eu acho que é a quantidade de pessoas que ficam no local, alguma coisa assim. Isso, densidade demográfica é o número de habitantes por quilômetros quadrados. Então, eu preciso saber qual é a relação, então, do número de habitantes por quilômetro quadrado e a localização das indústrias ali nos Estados Unidos. Então, eu tenho um mapa dos Estados Unidos, densidade demográfica e principais zonas urbanas. Eu tenho a área que tem maior densidade demográfica, áreas que têm menor. Então, vamos ali. No Canadá, sobre o Canadá, faça o que se pede a seguir. Que elementos da natureza se destacam na fronteira entre o Canadá e os Estados Unidos? Que elemento da natureza, ou seja, que elemento natural está entre a fronteira dos Estados Unidos e o Canadá? É a região de quê? Quem fez? Os grandes lagos, as cataratas do Niágara. Isso. Quem fez diferente? Alguém fez diferente? Eu nem sabia que era para fazer isso. Então ali, ó, a região dos Grandes Lagos ali na fronteira entre os Estados Unidos e o Canadá é uma região ali que é densamente habitada na América do Norte, né? Mais de 40% da população canadense estão localizadas nessa região dos Grandes Lagos, tá? Então, por que será que há uma acumulação, uma acumulação de pessoas nessa região dos Grandes Lagos? Por que será? Então, Porque fica no sul? será que é porque fica no sul? Porque é a parte mais quente do país, que faz fronteira com os Estados Unidos, sei lá. E aí favorece o clima, né? É mais favorável, né? Porque já está mais ao sul, né? Do Canadá, acaba se tornando um pouco mais quente, mais favorável, propício ao desenvolvimento ali de frutas, né? De frutas mais tropicais, né? E outro fator que contribui é o quê? Porque é uma região que tem bastante lagos, né? E se tem bastante lagos, dá origem a grandes reservatórios, tem origem a um grande reservatório de água doce, tá? E que leva, então, a ter inúmeras atividades econômicas, tá? Então, esse é o grande potencial, né, desse elemento ali entre o Canadá e os Estados Unidos. Com base nas características naturais do Canadá, explique por que a maior parte da população se concentra no sul do Porque é a parte mais quente e que tem muitos lagos. país. Não é isso? Então, com base nas características naturais do Canadá, por que a maior parte da população se concentra no sul? Isso, devido às temperaturas, né? Como já está mais afastado ali das áreas polares, as temperaturas se tornam um pouco mais quentes, né? O que contribui um fator favorável para a ocupação humana nessa região, certo? Então, vamos lá, hein? Qual a relação entre o desenvolvimento econômico do Canadá e a sua linha de fronteira com os Estados Unidos? Canadá e Estados Unidos representam a maior parceria comercial do mundo. As duas nações possuem a maior fronteira compartilhada do planeta. Quem fez diferente do Murilo?
Quando a gente analisou lá atrás, ó, qual é a relação de desenvolvimento econômico do Canadá e a linha de fronteira com os Estados Unidos? Lá atrás nós analisamos, não foi? As duas, na página 17, eu pedi que vocês analisassem os dois mapas, as duas tabelas, as importações e as exportações dos Estados Unidos, não foi? Sim? Fizeram? Analisando ali, essa tabela ali na página 17, vamos lá. Na página 17 ali, qual é o destino das importações dos Estados Unidos? Que tia? A O internet tinha caído. Ah, tá. O destino das importações ali dos Estados Unidos vem principalmente de quais países? Canadá e México. As importações, ou China seja, e da México. China e Ah, México. tá. entrada de China e produtos México. da onde? China e México. China, México e Canadá. Então, a gente ali está falando que a origem das importações quer dizer que os Estados Unidos, ele importa muito da China, principal parceiro dele, e que está havendo esse conflito econômico que nós já discutimos, né? Depois a gente vem com o México e também com o Canadá, visto que Canadá e México, eles são dois países que estão junto dos Estados Unidos em um bloco comercial. Qual bloco comercial é esse? NAFTA. O NAFTA. E qual é o objetivo deles? Transportar mercadoria. Transportar ou fazer um acordo? Acordo comerciais, né, Duda? Sim. Muito bem, Duda, isso aí. É ter um acordo comercial entre esses países. Por quê? Porque os Estados Unidos, ele vai se beneficiar. De que maneira que ele vai se beneficiar? Porque quando coloca ali o NAFTA, né? O NAFTA ali é um acordo de livre comércio entre os países integrantes, né? Estabelece a isenção de tarifas de mercadorias que são produzidas e comercializadas ali entre os países membros, né? Então, como ele tem essa redução, essa isenção, os Estados Unidos, quando ele compra ali do México, o México sendo um país, né, emergente, ele acaba comprando, né, do México a um preço mais acessível, mas ele comercializa, como ele é país desenvolvido, ele acaba vendendo para o México com um preço maior, tá? Então, isso favorece a economia dos Estados Unidos. É de grande interesse dos Estados Unidos ter o México como um parceiro comercial. Agora, quando a gente vai analisar a tabela das exportações, olha bem, a tabela das exportações dos Estados Unidos, para quem que ele exporta de primeira mão? Qual é o maior parceiro comercial ali dos Estados Unidos? Canadá. O Canadá. Então, olha bem, gente, uma coisa. Os Estados Unidos, o Canadá, na importação, ele está em terceiro lugar. Ou seja, quem mais importa é a China, depois é o México, depois é o Canadá, que mais importa. Agora, na hora de comprar dos Estados Unidos, quem é que compra mais? O Canadá. Tanto a direção das exportações. O país que mais compra ali dos Estados Unidos é quem? O Canadá. E aí, o que acontece? Se o Canadá está comprando mais do que vendendo para os Estados Unidos, o que acontece na balança comercial deles? Acaba se tornando positiva ou negativa? De quem, tia? Dos Estados Unidos ou do Canadá?
O Canadá, porque veja bem, os Estados Unidos, a posição ali, né, no ranking, o Canadá, no ranking de importação dos Estados Unidos, ele está em terceiro lugar, né? Ou seja, a China importa mais, o México importa e depois o Canadá, tá? A origem das importações, quer dizer, os Estados Unidos primeiro compra de quem? Da China, depois ele compra mais do México, depois ele compra mais do Canadá. Olha a diferença. China e México são países subdesenvolvidos, desenvolvidos ou emergentes? Emergentes. Emergentes, tá? Então, eles são países emergentes. Esses países emergentes, é viável que os Estados Unidos comprem mais deles, por quê? Porque ele vai comprar com um valor mais acessível, né? Porque tem mão de obra mais barata, matéria-prima mais barata para produzir, né? Então, ele acaba comprando um preço mais acessível. Agora, o Canadá está na terceira posição. O Canadá é um país desenvolvido. Automaticamente, a produção vai ter um custo mais elevado. Se ele tem um custo mais elevado para produzir, também vai ter um custo mais elevado para se comprar. Só que, na hora de vender, os Estados Unidos, o principal parceiro comercial dos Estados Unidos é quem? O Canadá. Então, ele é o primeiro banco que compra mais. Então, olha só, direção das exportações. Os Estados Unidos está vendendo mais para o Canadá do que o Canadá vendendo para os Estados Unidos. Com isso, há uma diferença na balança comercial. Positiva ou negativa para o Canadá? Se ele compra mais do que Negativo. Exatamente, porque ele está comprando mais do que vendendo, né? Então, olha só. E ali, vamos analisar com o Brasil. Vamos analisar o Brasil agora, ó. A situação do Brasil é a seguinte: os Estados Unidos, qual é a posição do Brasil nas exportações ali em 2017? Décimo. Em 10º lugar. Quer dizer, o Brasil está em 10º lugar na posição mundial que compra dos Estados Unidos, certo? Só que, para vender para os Estados Unidos, qual é a posição do Brasil? 17º. 17º. Percebe-se que é a mesma situação do Canadá. Então, se o Brasil ele está comprando mais do que vendendo, o que acontece na balança comercial do Brasil ali? Vai dar. Vai o quê? Vai ficar negativo. Isso, vai haver um déficit em relação aos Estados Unidos, porque ele comprou mais do que vendeu. Tá? Então, ele acaba comprando mais do que vendeu. Então, essa relação comercial, né, o desenvolvimento comercial, econômico, que existe entre o Canadá, na linha dos Estados Unidos ali, né, se dá devido ao quê? A investimento dos Estados Unidos e ao grande número de mão de obra, que acaba se tornando um pouco mais barato do lado canadense. Tá? Então, essa é a grande parceria no desenvolvimento deles ali. Por quê? A economia canadense, ela é uma grande extensão da economia dos Estados Unidos ali, tá? Vocês responderam ou quer que eu falo para vocês? Tá tudo certo? A parte de certo. Tá tudo certo? Posso prosseguir? Pode. Pode? Tá. Quais são os mais importantes recursos minerais do Canadá? Posso falar, tia? Pode. A riqueza mineral do solo canadense é a principal responsável pelo desenvolvimento do país, econômico do país. Possui jazidas de ferro, gás natural, urânio, ouro, prata, níquel, cobre,
molibdênio, zinco, amianto e entre outros. Isso. Então, olha só, os solos canadenses, eles são muito ricos em recursos minerais, como, por exemplo, esses que o Pedro acabou de dizer, tá? Como o petróleo, que é matéria-prima para uma grande infinidade na fabricação de produtos, tá? Além do petróleo, eu tenho também quem? Gás natural, eu tenho ferro, mais o quê? Níquel, zinco, cobre. Então, há uma grande diversidade de recursos minerais no solo canadense. Com isso, toda essa riqueza leva, então, a gerar matéria-prima para as indústrias que utilizam-se, então, dessas matérias-primas para produzir, as usinas hidrelétricas também, né? Então, e principalmente ali, gera o quê? A produção desses produtos para serem exportados. Exportados principalmente para quem? Para os Estados Unidos. Uma vez que os Estados Unidos ali, a expansão econômica do Canadá, ela é uma extensão da economia dos Estados Unidos, porque ele é o principal parceiro comercial dos Estados Unidos ali, né? Para as importações ou exportações que nós vimos? Exportações Para importações. exportações, tá? Então, o subsolo ali, toda essa riqueza contribui, então, para a industrialização, tá certo? Bom, o Acordo de Livre Comércio, que é o NAFTA, e vocês já fizeram essa pesquisa, que foi criado em 1994, com a intenção de favorecer a economia do México, do Canadá e dos Estados Unidos, mais dos Estados Unidos do que do Canadá, tá? E do México, principalmente, em relação ao avanço econômico do Japão, dos tigres asiáticos e da Europa. Ou seja, os Estados Unidos, vendo a sua economia ameaçada com a estruturação dos países europeus, tá? O que ele fez? Para proteger a sua economia, ele criou, então, esse bloco econômico em 1994, que foi o NAFTA. Tá? Então, a criação do NAFTA foi justamente para, né, a proteção econômica, tá? do seu país. De quem? Dos países europeus, tá? Que estão fazendo o quê? E expandindo pelo mundo afora. Porque a gente viu que o mundo, durante a Guerra Fria, né, ele era bipolar, dois polos de poder. Estados Unidos liderava. E aí tinha a União Soviética, tá? Que era o socialismo. Mas que as repúblicas, elas foram o quê? Se desintegrando, se fragmentando. E aí houve, então, a expansão do capitalismo. Com o fim da Guerra Fria, o que aconteceu? O mundo deixou de ser bipolar e passou a ser multipolar, ou seja, vários polos de poder. Esses vários polos de poder fez com que os Estados Unidos se sentissem, então, um pouco ameaçado, tá? Então, essa ameaça que fez com que ele criasse, então, o NAFTA, tá? Que é essa parceria econômica ali entre os países membros, tá? Com essa isenção de tarifas, redução de tarifas alfandegárias nos produtos que estão sendo importados, mais de interesse dos Estados Unidos do que dos demais. Então, de que modo o acordo influenciou na reestruturação do espaço econômico dos países membros? Quem fez? Quem fez? A 4? Sim, a 4. Assim como ocorre
Assim como ocorre nos demais blocos econômicos, a NAFTA objetiva promover a integração comercial entre seus países membros, o que se faz por intermediário, sobretudo, da redução das tarifas alfandegárias. Conseguiu entender? Isso, então olha só. Quando coloca ali, de que modo esse acordo influenciou na reestruturação do espaço econômico dos seus países membros? Por quê? Porque o NAFTA possibilitou maior liberdade de organização operacional, né, em virtude de quê? Da isenção, que eu acabei de falar com vocês, da isenção das tarifas de mercadorias que eram produzidas e comercializadas entre os países membros. Então, quando coloca ali de que modo o acordo influenciou na reestruturação, porque em virtude da isenção e também, né, da isenção das mercadorias que eram comercializadas e eram produzidas dentro dos países membros, tá? E tudo isso resultou em quê? Na flexibilidade de instalação de indústrias em locais com menores custos de produção. Esses menores custos de produção, automaticamente, estavam voltados para qual país? Estados Unidos, eu acho. Será? México? O México. Por ser um país emergente, o México ele conta com matéria-prima e mão de obra mais barato, o que é mais viável para os Estados Unidos comprar as suas mercadorias, porque vai ter um preço mais acessível. E, além de tudo, faz parte desse bloco econômico em que tem, né, como principal objetivo essa isenção dessas mercadorias. Então, ele comercializa essas mercadorias ali, ele compra, né, a essa comercialização, compra e vende essas mercadorias em preços mais acessíveis, devido à isenção dessas tarifas. Tem alguma dúvida ali, pessoal? Não. Não. Ah, e outra coisa que eu esqueci de falar, o México ali foi um grande ponto dos Estados Unidos ali na flexibilização de áreas industriais, matéria-prima, mão de obra e outra coisa relevante, que é a proximidade com o mercado consumidor. Então, ele tinha, né, matéria-prima barata, mão de obra barata, comercializava, ganhava já nisso aí, e principalmente tinha mercado consumidor, ou seja, tinha para quem vender as suas mercadorias, tá? E aí, contudo, aumenta cada vez mais a economia deste país desenvolvido. Pessoal, olha só, vocês têm alguma dúvida relacionada a essas questões? Eu disse para vocês que o Canadá, ele é, né, como nós vimos ali na letra D, né, as grandes riquezas minerais do Canadá. Essas grandes riquezas minerais do Canadá contribuem, então, para as áreas industriais, tá? Então, olha só, ali na página 19 do livro de vocês, peguem ali. Peguem o livro. Na página 19, nós temos ali Canadá, recursos minerais e industriais. Então, quando eu observo esse mapa ali, qual é a principal região aonde temos, então, recursos de mineração? Quando a gente fala ali em regiões, região norte, região nordeste, centro-oeste, sul, o leste. Então, quando eu quero fazer essa análise, eu coloco dentro do mapa o quê? Ali, o que eu coloco ali? Uma rosa dos ventos. E ali eu consigo identificar, então, quais são os principais recursos minerais que são extraídos. Por exemplo, né, na região sudeste, o centro-norte e o oeste, quais são os recursos
que mais se desenvolve ali? Mais se encontra no subsolo? O que eu encontro? Mineração. A mineração. Muito bem. Então, ali, ó, como que eu consigo identificar que é a mineração? Observando a legenda. Então, quando eu observo a legenda, eu vejo ali o carrinho de quê? De mineração. Então, eu vejo que essas regiões ali do Sudeste, do Oeste, do Centro-Norte, são regiões que contribuem com a mineração, tá? Com esses recursos minerais. Agora, quando eu quero analisar, né, os automóveis, as indústrias automobilísticas ali. Quais são as regiões do Canadá que contam, então, com indústrias automobilísticas? É a aeronáutica. Mas, assim, a região... Peraí, Dudinha. Agora, a região. Quando a gente fala em região, Dudinha, nós estamos falando de região Nordeste, Sudeste, Sul, tá? Então, ali, as indústrias automobilísticas se instalam em quais regiões do Canadá? No sul. Sul. A parte mais localizada ao sul. Ao sul. Então, mais ao sul, como que eu consigo identificar? É só observar onde estão os carros. Então, eu vejo que no sul eu tenho, mas eu também vejo que no sudeste, não é isso? Olha ali. No sudeste, eu também conto com indústrias automobilísticas, né? Então, o sudeste e o sul ali são áreas que contam com regiões, né, automobilísticas. E o petróleo, por exemplo. O petróleo, né, quais são as áreas do Canadá onde pode se extrair petróleo? O petróleo, para mim poder Oeste. Para mim poder descobrir o petróleo, né, eu vou identificar o quê? Aonde? Onde? Quais regiões? Isso. Ali na legenda, o que eu consigo identificar para o petróleo? Onde eu consigo identificar que tem áreas petrolíferas? Aquela máquina que pega petróleo. Isso mesmo. E ela está localizada onde? Eduarda já... Oeste. Centro-oeste. Do centro para o oeste. Tá? Então, eu tenho a região centro-oeste, mas eu tenho outra região também. Bem mais na fronteira ali com os Estados Unidos, ao sul, tá? Então, centro-oeste e... Mas aonde? O sul é aonde, no Canadá, é onde eu tenho essas reservas petrolíferas, né? Ah, mas ali é o noroeste, eu tenho? Tenho, só que é em menor proporção. Essas grandes proporções ali estão no centro-oeste e no sul do Canadá. Correto, pessoal? É por causa que eu fiz a Rosa dos Ventos. Eu, li a Rosa dos Ventos no mapa. Aí eu descobri. Ah, sim, Duda. E se eu perguntar a vocês ali, ó, em que região a população se concentra? Em que região a população se concentra em atividades de indústrias e energia? Qual é a região que mais chama a população para se concentrar em razão, então, dessas áreas industriais? Oeste. Eu acho. Toda essa região centro-sul ali, pego todo o sul, né? Olha como é que está bem o sul. Toda essa região centro-sul ali, né? Pegando de oeste para leste, tudo isso ali abrange, então, essas áreas ali que estão ligadas, então, às áreas industriais. Essas indústrias ali se instalam nessa localidade justamente porque por ter matéria-prima para a produção e para a produção de energia e para a produção dos materiais a serem produzidos, produtos a serem produzidos, tá?
Pessoal, vocês têm alguma dúvida? Ou tá tudo certinho? Tá tudo certo. Tudo certo? Podemos finalizar, então? Sim. Nossa, já é 11h20. Nem vi a hora. Então, olha só. E nosso assunto é esse, tá? Agora, nós vamos começar com outro assunto da América Latina, um assunto que nós vamos discutir um pouquinho, né? Em grupos, vamos fazer o trabalho, vou orientar vocês, e aí, dia 11, para vocês poderem, então, apresentar esse trabalho. Tá ok? Tudo certo? Podemos ir para o almoço? Sim, por favor. Beijos. Tchau. Beijo, tchau. Estudem, hein? Tchau, tchau. 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 O Will te ligou.